Olá pessoal, vamos continuar o estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Shipp, do Centro de Estudos Teológicos. A gente está no capítulo 17, que fala sobre a Igreja estabelecida por Cristo. Já fizemos vários vídeos, vamos dar sequência hoje no subtítulo O Louvor da Igreja. Já peço aí que, se possível, deixe o like, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, suas redes sociais e peça para que ele se inscreva no canal aí para o canal crescer. E surgindo alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Vamos lá para o estudo, o louvor da igreja. A família de Deus afirma que 1. O louvor bíblico é apenas aquele encontrado no Novo Testamento e praticado pelas igrejas do primeiro século. É uma forma de expressar os sentimentos em agradecimento e exaltação a Deus. Além disso, o louvor edifica uns aos outros. A família de Deus também afirma que, ponto 2, este louvor inclui hinos cantados de todo o coração, entre parênteses, o fruto de lábios, orações, leituras bíblicas, pregações, ensinamentos, entre parênteses, edificação dos membros e exortações. A família de Deus também afirma, ponto 3, o primeiro dia de cada semana, as igrejas também participam da ceia do Senhor e contribuem voluntariamente dos seus recursos financeiros para o trabalho do Senhor. A família de Deus também afirma, ponto 4, todo louvor deve ser limitado por 5 regras básicas: espírito, verdade, decência, ordem e edificação. A família de Deus também afirma, ponto 5, no louvor público, as mulheres não ensinam aos homens, nem exercem autoridade sobre eles, mas elas possuem dons e responsabilidade dentro de seu próprio ministério. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de o louvor da igreja? A Bíblia ensina que, ponto 1, a igreja é a família de Deus. Como na família humana, somos membros de uma família espiritual, conforme está lá em Efésios 2:19, Gálatas 6:10. Mediante esta relação, Deus é o Pai, Jesus é nosso irmão querido e todos os membros possuem grande número de irmãos na fé. Uma das características dos membros dessa família espiritual é amor fraternal, conforme está lá Romanos 12, 9 e 10. A Bíblia também ensina, ponto 2, o louvor da igreja é limitado pelas instruções e exemplos encontrados no Novo Testamento, conforme está lá Mateus 15, 9, João 4, 24 e 2 João 9. A Bíblia também ensina, ponto 3, as igrejas do primeiro século louvavam a Deus com, 2 pontos, item A, hinos cantados com espírito e entendimento para encorajar e edificar uns aos outros, conforme está lá Atos 2, 47, Atos 16, 25, Efésios 5, 19, Colossenses 3, 16 e Hebreus 13, 15. O item B, oração, está lá em Atos 2, 42 e Colossenses 4, 2. As igrejas do primeiro século louvavam a Deus também, ponto C, leituras bíblicas, conforme está lá em 1 Timóteo 4,13. As igrejas do primeiro século louvavam a Deus com, ponto D de dado, pregações, ensinamentos e exortações, conforme está lá em 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,2. A Bíblia também ensina, ponto 4, as igrejas também celebravam semanalmente a ceia do Senhor, conforme a gente vê lá em Atos 2, 42, Atos 20, versículo 7, Atos 1, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Este fato é verificado pelos historiadores cristãos do segundo século. Elas também contribuíam voluntariamente
dos seus recursos financeiros, conforme está lá em Atos 4, de 32 a 35, 1 Coríntios 16, 1 e 2, 2 Coríntios 8, de 1 a 15, 2 Coríntios 9, de 6 a 11. Estas ofertas voluntárias são baseadas na fé e generosidade dos contribuintes. Não existe no Novo Testamento qualquer ordem sobre o dízimo, nem sobre a quantia exata para contribuir ao Senhor. Isso depende do coração de cada cristão e não de uma fórmula legalista. O bom cristão dá sua vida e suas posses ao Senhor. O apóstolo Paulo foi agraciado pela cooperação dos irmãos filipenses no que se refere a este assunto. Veja lá em Filipenses 4, de 15 a 18 e 2 Coríntios 8, de 1 a 5. A Bíblia também ensina, ponto 5, todo louvor bíblico é limitado pelas seguintes regras, dois pontos. Item A, Espírito, está lá em João 4, 24. Um louvor morno, sem Espírito, entre parênteses, ou sem o Espírito Santo, não pode agradar a Deus. Todo louvor bíblico é limitado pelas seguintes regras, item B. Verdade, conforme está lá em João 4, 24. Se o louvor é cheio de emoção e espírito, mas não obedece às normas bíblicas para adoração coletiva, este não pode ser considerado autêntica adoração bíblica. O louvor bíblico é limitado também pela seguinte regra, item C, decência e ordem. Está lá, 1 Coríntios 14, 40. Louvor desorganizado, descontrolado e barulhento é indecente e improdutivo, portanto não bíblico. Paulo nos diz que Deus não é de confusão e que o espírito dos profetas, entre parênteses, líderes do culto, estão sujeitos aos próprios profetas, isso é, o espírito do cristão controla seu comportamento no culto, para que ele seja coerente e disciplinado, conforme está lá em 1 Coríntios 14, 32 e 33. O louvor bíblico é limitado pelas seguintes regras, item D, edificação, conforme está lá em 1 Coríntios 14, 26. O louvor público não existe apenas para adorar a Deus, mas também para edificar aos homens. Se as pessoas presentes não receberem alimento espiritual nos cultos, qual o proveito? Veja também 1 Coríntios 14, de 1 a 33, para esta confirmação. A Bíblia também ensina, ponto 6. A Bíblia fala claramente que as senhoras e as moças presentes no culto devem permanecer caladas. É-lhes proibido exercer autoridade sobre os homens da igreja, ou até mesmo ensiná-los, conforme a gente vê lá em 1 Coríntios 14, 33 a 35 e 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Por outro lado, elas devem ensinar em particular, especialmente crianças e moças, e fazer todo tipo de boas obras, conforme está lá em 1 Timóteo 2, de 8 a 15, 1 Timóteo 3, 11, Atos 9, 36 e Atos 18, 26. O outro subtítulo, Trabalho e Missão da Igreja. A Casa de Deus afirma que 1. A igreja é a casa de Deus, entre parênteses, ou seja, a casa do Senhor onde ele é o cabeça. Nela reina a paz, a justiça e o amor de Deus. A casa de Deus afirma também, ponto 2, a igreja existe para cumprir sua missão redentora no mundo. Existe para trazer muitos filhos à glória celestial. Existe para aliviar o sofrimento físico e espiritual e mostrar ao mundo perdido e perturbado o caminho pacífico de Cristo. A Casa de Deus também afirma, ponto 3, o trabalho divino da igreja deve ser feito pelas igrejas locais e seus membros individuais. Isso inclui a evangelização mundial, que deve ser feita por igrejas locais e não por outras agências ou sociedades. A Casa de Deus também afirma, ponto 4,
O trabalho da igreja não é basicamente político ou social, mas sim espiritual. Ela, porém, terá sempre um impacto sobre os setores políticos e sociais, em vista de sua influência espiritual. Vamos ver o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala a respeito do trabalho e a missão da igreja? A Bíblia ensina que 1. A igreja é a propriedade do Senhor, o qual habita nela. Está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 e 1 Pedro 2, 9. A Bíblia também ensina, ponto 2. A missão básica da igreja é pregar o evangelho a todos os homens em todas as nações, edificar seus próprios membros e prestar assistência física e espiritual aos irmãos e até os limites de nossa capacidade, aos não cristãos. Conforme a gente vê várias passagens bíblicas, você dá uma pausa aí e depois você veja. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 e 16, Atos 8, 1, 1 Coríntios 14, 26, Atos 10, 38, Gálatas 6, 10, 1 Pedro 3, 8 a 11 e 2 Pedro 1, 3 a 11. A Bíblia também ensina, ponto 3. No Novo Testamento, não existe qualquer agência ou sociedade para cuidar do trabalho e da missão da igreja, exceto as congregações locais. Conforme está lá em Atos 13, de 1 a 3, 2 Coríntios 8, 1 e 2, Filipenses 4, 10, 1 Tessalonicenses 1, 7 e 8. A Bíblia também ensina, ponto 4. A igreja recebeu instruções divinas sobre seu trabalho: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ajudar os santos. Os santos aqui é os discípulos, tá? Servir ao mundo, ensinar, pregar, exortar e amar aos outros, inclusive as almas perdidas, conforme está lá em Tiago 1, 27, Tiago 4, 17, 1 Pedro 2, 9, 1 Pedro 4, 11 e 1 João 3, 17. A Bíblia também ensina, ponto 5. A igreja é uma entidade basicamente espiritual e não política ou social, conforme está lá em João 18, 36. Em vez de reagir contra o governo, ela deve submeter-se a ele e orar a favor do mesmo, conforme está lá em Romanos 13, de 1 a 7 e 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Vamos parar por aqui hoje, depois a gente vai ver a disciplina na igreja e a volta de Cristo e o juízo final, tá bem? Se você está gostando do estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Ship, do Centro de Estudos Teológicos, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus familiares, seus amigos, suas redes sociais. Peça para que eles se inscrevam no canal e acione aí o sininho para que vocês fiquem sabendo o próximo vídeo, quando eu vou fazer, tá bem? Também, se tiver alguma dúvida, como eu já disse, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar suas dúvidas, estudar a Bíblia com você, ou se morar longe, a gente pode arrumar alguém que mora aí perto de você para estudar com você, tá? Alguém da igreja, tá bem? Agradeço muito de coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém?